O sangue é um fluido bastante associado com o terror e com o macabro. Apesar disso, ele também tem uma vital importância, principalmente como uma fonte de transporte de oxigênio, nutrientes e de células de defesa em nós vertebrados. Por conta dessa importância, principalmente envolvendo o transporte de nutrientes, vários organismos se especializaram no consumo do sangue como uma fonte de alimentos, chamados hematófagos. E existem vários vídeos na internet falando sobre diferentes grupos e espécies de hematófagos, mas esse vídeo tem um foco com uma espécie bem particular, que é o Geospiza streptonaris, mais conhecido como o tentilhão vampiro de Galápagos. Os tentilhões de Galápagos são um conjunto de aves que serviu de inspiração para Darwin na formulação da sua teoria evolutiva. Hoje sabemos que eles não foram as aves mais importantes para o desenvolvimento de sua teoria evolutiva, ao ponto de outros animais terem tido um papel tão grande ou até maior do que eles na formulação das suas ideias, mas os tentilhões continuam sendo um modelo de vital importância, principalmente para entender como o processo de irradiação e de especialização acontece para diferentes nichos ecológicos. No caso específico dos tentilhões vampiros, eles são uma espécie presente nas ilhas Darwin e Ilha Lobo, duas ilhas bem ao norte de Galápagos, e que são razoavelmente pequenas, secas e fechadas para turistas. Por um bom tempo foi pensado que os tentilhões vampiros eram uma subespécie das Geospiza difficilis, uma outra espécie de tentilhão presente em uma distribuição maior nas Ilhas Galápagos, mas vários trabalhos filogenéticos mostraram que, na verdade, as duas espécies são bem diferentes e bem separadas evolutivamente, ao ponto do Septentrionalis dever ser classificado como uma espécie distinta das difficilis. Os tentilhões vampiros são animais onívoros com uma variedade muito grande de fontes de alimento, incluindo pólen, sementes, ovos, guano, sangue e também restos de comida de peixe, de outras aves marinhas e insetos. E eles tendem a ter uma variação da preferência de alimento com base nos períodos úmidos e secos das ilhas, com uma preferência pelo consumo do sangue nos períodos mais secos, onde outras fontes de alimento como sementes e pólen estão menos presentes na ilha. Eles são especializados principalmente no consumo de sangue de duas aves marinhas, os patolas de pés azuis e os atobá de Nazca, duas espécies do mesmo gênero Sula. E eles têm várias adaptações específicas para o consumo de sangue, principalmente envolvendo a microbiota dos intestinos deles. Então, como podem ver nesse gráfico, se vocês olharem, cada ponto representa uma espécie de microorganismo, onde os quadrados mais azuis são pontos de maior presença acima da média do padrão geral dos tentilhões, enquanto que os pontos mais claros são pontos onde existe menor frequência dessas bactérias comparado com os outros espécies de tentilhões. Com aqui cada espécie de tentilhão tendo uma microbiota específica de micro-organismos. Existe uma tendência de uma conservação geral na maioria das espécies em manter a mesma concentração de microbiota, mas os tentilhões vampiros são uma exceção. Eles têm uma frequência muito maior de várias bactérias associadas com répteis carnívoros, sendo então bactérias especializadas na digestão do sangue que eles consomem, diferindo eles da maioria das outras aves que têm uma dieta mais herbívora ou insetívora. Acontece que os tentilhões também têm uma preferência em se alimentar do sangue da parte mais de trás das aves marinhas. E existe um comportamento que as aves elas tendem, ainda que elas tentem de vez em quando afastar os tentilhões, elas tendem a tolerar bastante a presença deles, ao ponto que inclusive não é incomum encontrar fotos de tentilhões formando filhinhas para beber o sangue dessas aves marinhas. E isso levanta a pergunta: por que raios essas aves toleram esse comportamento e como que esse comportamento evoluiu entre os tentilhões? Uma hipótese envolve a comparação de um outro conjunto de aves, que são os pica-boi, especialmente duas espécies, os pica-boi de bico amarelo e o pica-boi de bico vermelho. São duas espécies de aves africanas e elas têm o comportamento de se alimentar de carpatos de mamíferos presentes no Serengeti africano.
Acontece que o foco delas não é consumir os carrapatos, mas consumir o sangue dos carrapatos, ao ponto que, embora eles tenham um comportamento mais mutualístico, de se alimentar dos carrapatos, o que ajuda e beneficia esses animais, quando eles encontram uma ferida, ambas as duas espécies já foram observadas se alimentando do sangue da ferida do animal. Então, por conta disso, existe um certo comportamento de parasitismo ocasional com mutualismo ocasional presente nessas aves. Só que a maioria dos mamíferos toleram a presença delas, porque ainda que elas ocasionalmente se alimentam um pouco de sangue do animal, elas desempenham um papel muito importante consumindo carpatos que poderiam transmitir várias doenças para os mamíferos que eles consomem, o carrapato. Uh, É possível que talvez a mesma coisa também tenha acontecido na relação evolutiva entre os atobás e os tentilhões, porque já foram observadas algumas espécies de moscas se alimentando do sangue desses atobás que ficam nas ilhas Wolf e Darwin, e a gente sabe que também que esses tentilhões eles se alimentam de insetos dentro da dieta variada deles. Então, uma hipótese é de que talvez eles tenham se especializado inicialmente em consumir insetos dos atobás e posteriormente encontraram uma outra fonte de alimento, sendo o sangue deles. E os atubás acabaram mantendo uma certa tolerância, porque ainda assim eles continuam comendo parte dos insetos. Uh, ao, claro que essa é uma hipótese, e não houveram muita documentação envolvendo a frequência de consumo de insetos em atobás, mas é uma hipótese que melhor explica a origem desse comportamento e a tolerância das aves para esse tipo de tentilhões. Acontece que, apesar dessa complexidade dessa relação simbiótica e dessa peculiaridade desse comportamento, infelizmente, os tentilhões vampiros eles são classificados como uma espécie vulnerável pela IUCN. Principalmente, a maior ameaça a eles é a presença das moscas Philonis dawsoni. As moscas Philonis dawsoni, elas são moscas que foram introduzidas em Galápagos e elas têm um comportamento de infectar as larvas delas, ninhos de aves, e elas tiveram um papel muito grande na queda da população de várias espécies de tentilhões em Galápagos. Felizmente, essa espécie de mosca ainda não foi encontrada nas ilhas Darwin e Lobo, mas é uma questão de tempo até o momento que talvez elas apareçam. E por isso, programas de conservação como o Galapagos Conservation Trust são de vital importância para garantir o isolamento dessas ilhas, garantir o combate às espécies invasoras, como a mosca Philonis, para garantir a preservação e a conservação dessas espécies de aves e de outras espécies de animais presentes nas Ilhas Galápagos. E esse é o vídeo de hoje. Essas são as fontes. Esse foi meio que um especial de Halloween para hoje. O vídeo foi um pouco mais curto e agradeço pelo tempo.